Olá, tudo bem? Eu vou me propor a gravar uma série de vídeos falando sobre duas queixas que são muito comuns no dia a dia, que é o excesso de gases e a barriga inchada. A gente chama o excesso de gases de flatulência e a barriga inchada de distensão abdominal. Então, em vídeos anteriores eu já falei sobre a intolerância à lactose, que é uma causa muito comum de distensão abdominal e flatulência. Falei sobre a sensibilidade ao glúten, principalmente o trigo, tem um carboidrato chamado frutano, que em algumas pessoas pode fermentar muito e causar muitos gases. Falei sobre a má absorção de frutose, que é outra causa importante. E hoje eu vou falar sobre um tema que vem chamando a atenção. É um tema recente, a gente já tem muita informação, mas como tudo na medicina a gente tem muita coisa para aprender, que é o supercrescimento fúngico do intestino. Em inglês a gente encontra com a sigla de SIFO, que é o Small Intestinal Fung Overgrowth, que é o supercrescimento fúngico do intestino delgado. Parecido com a situação das bactérias. A gente também tem o SIBO, que é o Small Intestinal Bacterial Overgrowth, quer dizer, o supercrescimento bacteriano, que é muito mais conhecido, né? Então, o que acontece? Os fungos, durante muito tempo, eles foram considerados como os vegetais, mas a partir de 1969, eles foram classificados no reino à parte, o reino fungi. E eles também são conhecidos como os bolores, as leveduras e os cogumelos, né? Existem inclusive os comestíveis e também os venenosos. Eles são usados em diversos processos industriais, por exemplo, para a fermentação do álcool, no processo de elaboração de pães, queijos. São biodegradadores de matéria orgânica do nosso planeta, né? Inclusive do nosso corpo. Quando a gente falece, os fungos que estão dentro da gente vão transformar a gente em adubo no ácido fúlvico, no ácido úmico, né? E tem mais ou menos cerca de 5.000 espécies de fungo vivendo em nosso organismo, né? Em tecidos como na vagina, no trato gastrointestinal e na pele, né? E dentro do nosso corpo, os fungos eles têm uma relação de comensalismo, eles não causam mal e aproveitam o ambiente para poder se alimentar. O nosso organismo ele possui um complexo sistema que mantém equilíbrio entre as bactérias benéficas, as bactérias maléficas, os comensais, como os fungos, e esse equilíbrio a gente chama de homeostasia. Então, tudo começa com um desequilíbrio que gera um processo chamado desbiose. Então, desbiose é um termo que a gente usa para descrever um desequilíbrio que acontece nesse universo, nessa ecologia do intestino, que tem lá seu mais de 100 trilhões de bactérias, né? E que tem que estar equilibrado para estar funcionando adequadamente. Processos de uso de antibióticos, medicações com sulfa, imunossupressores, esteroides como estrogênios, os anti-inflamatórios não esteroidais, o uso de laxantes, o uso de antiácidos, quimioterapia, todos esses medicamentos podem favorecer o crescimento fúngico. Além disso, o estresse e o diabetes mellitus também pode favorecer a proliferação de um fungo que é muito conhecido, que se chama Cândida, né? E na questão dos hábitos, o consumo regular de açúcar refinado, lactose, carboidratos refinados como doces, chocolates, bolos, biscoitos, chips, refrigerantes, pão branco, álcool, embutidos, produtos industrializados em geral, também pode favorecer o crescimento fúngico. E o consumo regular de bolor, de mofo, de levedura contida até em alimentos saudáveis, como os grãos, frutas e oleaginosas e alguns vegetais, pode agravar o quadro depois que ele está instalado, né? Altos níveis de predomínio de hormônios, principalmente o estrogênio, ele aumenta a disponibilidade de glicogênio no ambiente vaginal, que serve de carbono para o crescimento de cândida, né? Então é muito comum, por exemplo, em mulheres que estão usando, por exemplo, anticoncepcional, elas desenvolver candidíase vaginal de repetição. E quais são os outros fatores predisponentes, né? Principalmente os pacientes imunossuprimidos, né? Os transplantados, os portadores de próteses, como marca-passo, dentaduras, drenos cirúrgicos, os pacientes que têm o HIV, a mulher gestante, são pacientes que têm um sistema imune
imunossuprimido, são mais favoráveis. Até algum tempo atrás, esse era a maioria dos pacientes que a gente via desenvolver fungos, né? E a gente só estava acostumado a ver fungo em paciente imunossuprimido. Mas já faz algum tempo que a gente está vendo fungo numa classe, vamos dizer assim, de pessoas que não estão dentro exatamente desse padrão de imunossupressão, né? Isso nos levou a pensar que possa estar havendo uma mudança nos hábitos, principalmente alimentares, que tem favorecido, né, a exacerbação desses fungos, né? Então o que acontece? Os fungos, eles precisam se alimentar para garantir a sua vida, né? E também precisam produzir substâncias para garantir essa sobrevivência. Então eles produzem substâncias que a gente chama de exoenzimas para digerir os alimentos. Então eles vão fermentar matéria orgânica, como o açúcar, por exemplo, liberando os produtos dessa fermentação. Então geralmente os sintomas digestivos, eles vão acontecer com os produtos da fermentação que esses fungos fazem, quer dizer, o excesso, né? Então, quais são os sintomas mais comuns? A flatulência, né, que é o excesso de gases, e a distensão abdominal, que é a barriga inchada, né? Eventualmente, alguns pacientes vão experimentar alternância entre diarreia e constipação. Alguns vão ter mais diarreia e outros constipação, né? Alguns podem desenvolver o SAPIM, que é muito comum em crianças, mas todo mundo conhece, né? E dor ou desconforto abdominal. Agora, o que é importante? A maioria dos fungos, né, eles têm potencial patogênico. Então, enquanto existe esse equilíbrio, essa homeostase lá do intestino, os fungos estão lá, vamos dizer assim, quietinhos, né, vivendo em harmonia nesse ambiente que a gente chama de comensalismo. Então, quando eles estão em comensalismo, eles não vão causar nenhum mal para a gente. Então, tem que ter um desequilíbrio, a gente chama esse desequilíbrio, esse gatilho inicial de desbiose, né, que está relacionado com, por exemplo, o uso dessas medicações que eu citei, ou desses hábitos alimentares, né, ou de estresse, fatores que podem levar à imunossupressão, né, e aí você tem uma exacerbação dos fungos, e hoje a gente acaba vendo mais isso, né? Quem trabalha no dia a dia com esse tipo de paciente acaba vendo, por exemplo, fungo no esôfago em pacientes que antigamente não era comum você ver, né? Que a gente chama monilise esofágica. Mulheres que sofrem muito com candidíase vaginal de repetição tem que tratar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes e mesmo assim trata e volta a candidíase vaginal, né? Então, uma coisa que tem se estudado muito e é muito interessante é a questão da produção das micotoxinas. Então, os fungos têm micotoxinas, né? Às vezes você come um alimento, por exemplo, que possa ter micotoxina. Algum tempo atrás, o Inmetro até divulgou uma nota que determinado lote de amendoim tinha um excesso de aflotoxina. Então, a aflotoxina é uma micotoxina que é produzida por um fungo, que está principalmente no amendoim, que é o Aspergillus, que está relacionado com o câncer hepático, por exemplo. Então, esses fungos produzem micotoxinas e, eventualmente, se eles tiverem excesso, eles podem produzir micotoxinas dentro da gente. E aí que é o perigo. Então, uma delas a gente chama de arabinose. A arabinose é um substrato de um carbono produzido pela cândida que chama arabitol. Esse arabitol é produzido pela cândida e o fígado processa ele e transforma em arabinose. Então, a arabinose, inclusive, ela pode ser usada como teste urinário para você poder fazer um diagnóstico de candidíase, né? No caso aqui do supercrescimento fúngico do intestino por candidíase. Se suspeita que a arabinose, em contato com um aminoácido que existe no nosso corpo chamado lisina, possa formar uma substância que se chama pentosidina, que tem um potencial neurotóxico. Ela pode levar um emaranhado neurofibrilar que pode estar associado tanto ao Alzheimer quanto ao autismo. Isso são pesquisas que têm sido feitas de um médico americano que se chama Dr. Shaw, ele estuda muito isso, que vem descrevendo a preocupação em relação a essas micotoxinas. Outra micotoxina produzida pelos fungos é o ácido tartárico. Além de ser uma toxina para o músculo e para os rins, né,
ele é produzido pela fermentação de alguns fungos como o Saccharomyces cerevisiae. O ácido tartárico, ele é uma substância química que é muito parecido com um carbono que a gente produz dentro do nosso corpo, que chama ácido málico, que está relacionado à produção de processo de energia. Quem é da área da saúde já estudou alguma vez na vida o ciclo de Krebs, vai lembrar do ácido málico lá no meio do ciclo de Krebs, são ciclos de produção de energia. Então, qual que é a suspeita? A suspeita é que o excesso desse ácido tartárico, como ele é muito parecido com o ácido málico, ele pode inibir uma enzima que a gente chama de fumarase e diminuir tanto o ciclo de Krebs, que é um processo de produção de energia, como também os processos de produção de glicose, que a gente chama de neoglicogênese, levando a falta de energia, né, que seria basicamente sintomas parecidos com da hipoglicemia, e aí a pessoa pode ter sensação de tontura, visão turva, mãos e pés frios, suor, taquicardia e a necessidade de comer doces, né? E outra neurotoxina que é produzida nessa fermentação fúngica é o acetaldeído, né? O acetaldeído, ele é a parte tóxica do álcool, do etanol, né? Então, o etanol, o álcool que está nas bebidas alcoólicas, ele não é tóxico, ele deixa você bêbado, mas ele não é tóxico. Mas o fígado transforma ele numa substância que a gente chama de acetaldeído. Então, existe uma enzima que chama etanol desidrogenase, que transforma o etanol em acetaldeído. E o acetaldeído é muito tóxico, né? Ele está relacionado com câncer de esôfago, com câncer de fígado, ele é neurotóxico e ele também pode ser um produto da fermentação da cândida. O excesso do acetaldeído, né? Porque o que acontece? O nosso corpo ele tem uma capacidade de depuração dessa toxina, né? Então existe uma enzima que é o aldeído desidrogenase, que transforma o acetaldeído em ácido acético. Só que a enzima que transforma o etanol em acetaldeído, ela é muito mais rápida do que a enzima que transforma o acetaldeído em ácido acético. Então, se você tem um consumo de álcool frequente, altas quantidades e um excesso de produção de uma micotoxina como o acetaldeído, você pode ter problema, porque daí você não vai estar depurando essa toxina e isso pode acumular em você, né? Além disso, o acetaldeído, ele leva à deficiência de uma vitamina que a gente chama de tiamina, que é a vitamina B1, que é um cofator para uma enzima para formar um neurotransmissor chamado acetilcolina, que está relacionado à memória, né? Então, a suspeita desses estudos, né, eles sugerem, é lógico, que o excesso de acetaldeído também pode ter relação aí com deficiência na memória lenta, lentidão e etc. E existem outras gliotoxinas que também podem ser produzidas pelos fungos. É um assunto muito interessante, muito novo, a gente ainda tem que aprender muito, né? Mas é uma realidade, muitos pacientes podem estar sofrendo com isso, o diagnóstico não é tão simples, a gente não tem exames que consigam dizer 100% se você tem ou não, é muito a vivência clínica. E o mais importante, sempre que você tem uma desbiose, seja ela levando a um supercrescimento bacteriano ou a um supercrescimento fúngico, é lógico que eventualmente você deve usar um antibiótico ou um antifúngico, mas nunca esquecer de tratar a base, de tratar o terreno que se desorganizou e que propiciou a exacerbação desses micro-organismos, que senão volta, né? Então, é isso que a gente vê, a pessoa tem um fungo na unha, trata, volta, a pessoa tem um fungo, uma candidíase vaginal, trata, volta. Então, o mais importante de tudo é mudar os hábitos que levaram a essa desorganização que a gente chama de desbiose e, consequentemente, esse aumento dos fungos. Muito obrigado.